Aqui no índice nós já passamos primeiro estudo do concerto, segundo os símbolos fazem revelação profética, símbolo que representa a palavra de Deus. E hoje nós vamos estar falando sobre espirituais com significado de responsabilidade individual. Amém? É o que nós vamos trazer aí, a passando para você no conteúdo. Estudar a Bíblia é fundamental, estudar a Bíblia é amar a Deus, estudar a Bíblia é querer conhecer o Pai. É muito bom. Bom, o Adriano falou que esse estudo bíblico a respeito de simbologia bíblica é o que você diz respeito à profundeza e à grandeza do que é simbologia. Símbolo está em todas as páginas da Bíblia, em todos os capítulos. E esse é grandioso esse assunto, nós não conseguiríamos de forma nenhuma expressar a grandeza desse assunto sobre simbologia em 4 domingos, né? Mas o que nós passamos é bom e proveitoso para que a gente entenda a veracidade da palavra de Deus. A Bíblia, ela é profunda e nós temos muitos irmãos que já de fato acreditam que a palavra é a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. Mas temos ainda a questão individual, não tem aquela crença na totalidade. E eu até comentei com a Nilene que se a gente estava até que para ela falar de um bíblico, a Bíblia prova a existência de Deus. Se você pega o Velho Testamento está dentro do Novo Testamento, o Novo Testamento está dentro do Velho Testamento, aí nisso aí começa a se provar que há evidência de que a verdade bíblica e que é totalmente a palavra de Deus. Isso é muito bom, né? Vamos entrar no estudo bíblico? Todos receberam? É simbologia bíblica. A Bíblia com 66 livros, sendo que 27 é do Novo Testamento, está repleta de símbolos e figuras, muitas delas figuras, muitas delas ligadas uma à outra, sendo assim um grande ensino de comunhão entre Deus e o seu povo. Símbolos queixos que nos mostram valores espirituais, isto nos dá uma dimensão do quanto é importante todos os símbolos são literalmente a palavra de Deus. O título é responsabilidade mútua. Esta responsabilidade mútua é quando duas figuras estão trazendo um conteúdo, uma mensagem ao povo termo e cada um a sua responsabilidade traz um ensino dentro da sua figura, dentro do texto, e dentro desse texto forma um contexto de uma linguagem e responsabilidade mútua. Os dois têm responsabilidade. Apresenta-se uma simbologia e que dentro dessa simbologia tem duas visões de interpretação. Uma concernente a Jesus e outra concernente ao seu povo, aos fiéis da igreja. E é disso que nós vamos estar falando. Vamos lá, símbolo de dupla mão que nos traz interação e comunhão, unidade e valores específicos no quesito de deveres e responsabilidade. Terceiro, na simbologia que Jesus é a pedra fundamental, os salmos têm sua simbologia como casa de sobre esta rocha. Essa casa sobre essa rocha. Ou seja, o assuntos estão ligados, aí está representando Jesus e representando os salmos. Podemos ler em Mateus
Eu acredito que dá uma caminhada bem no estômago da gravação, você sem microfone. Será que eu consigo falar? Talvez com o microfone aqui eu consiga. Dá para ouvir bem? Vocês conseguem? Então, Mateus, quem pode ler Mateus, vocês podem me ajudar a falar o capítulo, os versículos que estão aí. Mateus capítulo 7 e o verso 24 ao 25, por favor. Todo aquele que escutar estas minhas palavras e as pratica, assemelhar-me ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E cresceu e desceu assim, e as tornaram leitos, e combateram aquela casa, e não era porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras, e não as cumpre e compartilha ao homem insensato que edificou sua casa sobre a areia. E desceu aquilo, vai correr rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Aí está dois fundamentos. O fundamento areia e o primeiro fundamento rocha. A responsabilidade é rocha e Jesus. E ele facilitou para que nós façamos a nossa casa todo ele pode. Então, a rocha de Jesus tem a sua grande importância, que é a sustentação. E nós, como casa, devemos estar em águas poucas. A rocha, simbologia, rocha Jesus, casa nós. É aquele que ouve a palavra de Deus que há pratica. Então, é responsabilidade nós ouvir e praticar para que a nossa casa esteja sob rocha. Efésios capítulo de número 2, verso 20 e 20 ao 22. Jesus é o fundamento e a igreja é edifício para a morada de Deus. Então, a responsabilidade de Jesus ele traz o sentido de sustentação, de edificação, de estrutura. Ele é a rocha. A igreja é o quê? Vamos ver o versículo? Quem pode ler? É do verso 20 ao 22. Edificados todos os fundamentos dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, do qual todo o edifício bem ajustado cresce para o templo santo dos Senhores, no qual também outros também sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Só pode ser morada de Deus em Espírito quem está edificado na rocha. É porque às vezes a gente tem a mania de achar que todo mundo é de Deus, que a gente é bonzinho, né? Entre aspas. Mas o apóstolo Paulo diz, nem todos que estão em Israel é israelita. Então, só é casa espiritual quem está sobre essa rocha. E a ideia, a simbologia aí, é responsabilidade mútua. Jesus sempre escapou para agregar na casa. E nós crescemos como um edifício. Aí já não é só mais, quando fala assim, porque também tem um detalhe. A Bíblia, às vezes, nos trata na individualidade. É você e Deus. Mateus, capítulo número 7, verso 24 e 25, está falando aí de individualidade. Eu me divido. Jesus é rocha e aquela pessoa que ouve a palavra e a obedece está firmado sobre essa mão. Está falando da individualidade. Esse texto bíblico que Paulo ele traz aqui, que ele coloca não a igreja mais no indivíduo, com a sua individualidade, ele faz uma coletividade. Então, quando nós coletivamente estamos sobre este fundamento que é Cristo, nós crescemos como um edifício tornado para Deus, para a morada de Deus em quê? Em Espírito. Você entendeu? É no coletivo. E responsabilidade individual. A igreja, na sua obediência à palavra de Deus, ela cresce como um edifício para a morada de Deus em Espírito. E só existe a forma de estar dentro desse texto e contexto, desse edifício para a morada de Deus Espírito, é quando a igreja está na unidade, servindo a Deus de verdade e não está, digamos assim, excluído por falta de obediência. As pessoas pensam que a igreja é santa. Aí quando a gente diz a igreja é santa não é.
Nossa, como é que a igreja quando se estanca se tem pessoas que são pecadores? Gente, existe um mistério. Existe um mistério dentro do que é ser igreja, do que é ser de Deus. Jesus disse que toda hora que não dá fruta, ele tira e lança fora. Sim ou não? Por exemplo, se eu digo que faço parte da igreja e eu protesto a não dar mais fruto, porque a necessidade de dar fruto não é que é uma necessidade, é que quem está ligado na videira verdadeira não tem como dar fruto. Então, só é igreja quem está na videira verdadeira, só é igreja quem cresce como casas espirituais formando um edifício para a morada de Deus em espírito. Então, quando as pessoas começam a não obedecer a palavra de Deus, é tirado fora. A igreja, na visão de Jesus, ela é santa 24 horas, dentro do nosso relógio, 24 horas no dia. Porque a Bíblia diz o seguinte, que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Quem é membro do corpo de Cristo, tem um trabalho de Deus é tão lindo que jamais ele vai te deixar em pecado. Não vai. Se pecarmos contra o Senhor, a própria palavra de Deus, a semente de Deus em nós, vai trabalhar em nós para que nós venhamos nos arrepender, venhamos confessar, venhamos nos humilhar. E dentro desse processo de humilhação, nós somos lavados e redimidos pelo sangue de Jesus e aí legalmente fazemos parte do corpo de Deus. Ou seja, o Senhor sempre está nos lavando, nos purificando para que possamos ter legalidade e ser realmente morada de Deus. Morada de Deus, isso em vai. Vamos lá? Timóteo capítulo 2 Timóteo capítulo 2, verso 19. O firme fundamento de Deus, que é o Senhor. O Senhor conhece isso. Quem pode ler? Por aquilo que fundamento de Deus fica firme. Tem este ser, e o Senhor conhece os que são seus, Senhor. E qualquer que sofre, se prosperam mal, isso a parte se dá na iniquidade. Você entendeu aí? Qualquer pessoa, ele conhece os seus. Aí Paulo está querendo dizer que só quem está sobre esse fundamento, sobre essa simbologia, que mostra que existe uma organização da parte de Deus para nós sermos corpo de Cristo e sermos filhos de Deus, ele conhece os seus. E sobre estes seus, sabia que nós somos selados? E você sabia que o inimigo sabe quem é de Deus? Ele sabe quem é de Deus por causa do selo que está em nós. Ele sabe, viu? Ele sabe quem é de Deus. É por isso que aí ele é mais centralizado os que têm o selo de Deus. O inimigo, os que não têm selo, ele cai. Por isso que tem muitas pessoas aí no mundo levemente vivendo com a vida gostosa. Porque não é muito atacado pela força de mal. E Deus não ataca ninguém. Deus é maravilhoso, irmão. Você sabe que tem pessoas que não é de Deus que estão vivendo 1000 maravilhas aqui na terra? Porque não é atacado pelo inimigo. Porque o inimigo não vê selo nele. Sabe que não é de Deus. Mas quem tem o selo de Deus, o inimigo o persegue. Mas nós vamos suportar porque a graça do Senhor, ela nos dá esta força. Vamos lá. Temos na Bíblia uma árvore. Preste bem atenção que agora nós vamos entrar numa simbologia bem complexa no sentido, já levando para números, tá? Temos na Bíblia uma árvore que é o símbolo mais importante, pois é unicamente a pessoa de Cristo. Fala assim, unicamente a pessoa de Cristo. Nos fala da vida eterna, árvore esta que produz 12 frutos, um por mês, e há poder nas suas folhas. Nossa, que árvore é essa? Quem pode dizer que árvore é essa? A árvore da vida estava no jardim do Éden, aqui na terra. E aonde é que está agora? Aonde é que está? Aonde é que está a árvore da vida? Muito bem. Está no céu. Ela foi tomada. Quem leu a Bíblia em Gênesis vê que quando Adão pecou, a primeira coisa que Deus fez foi enviar querubins com uma espada afiada em torno da árvore da vida para que Adão e Eva não tivessem mais acesso à árvore da vida. Por quê?
Já pensou se depois de pecar, Adão e Eva comessem da árvore do fruto da vida? Na Terra não ia caber gente, porque ia produzir tanta gente, não ia morrer. Então o planeta Terra estava totalmente, não era possível, mortais. É claro, se Deus não desse um jeito que Deus tudo pode fazer. Mas você entende que eles não podem, porque a árvore da vida está associada à vida eterna, à vida. E por que aí está dizendo que esta árvore é uma simbologia? É uma árvore que simboliza a pessoa de Jesus. Somente Ele pode nos dar vida eterna. Por que essa árvore tem evidência de ser Jesus? Porque está escrito: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O propósito da árvore da vida é vida eterna. Aí você me pergunta, e por que tem 12 frutos e um fruto por mês? E essa linguagem não é terrena? Não está se referindo a anos, porque tem 12 meses, é isso? É interessante o número 12 aí na Bíblia. Vamos fechando a ideia do que é 12, para facilitar mais na frente. Então, são 12 frutos, um fruto por mês, equivalente a um fechamento do ano, que são 365 dias, é isso? 12 meses. Então, esses 12 meses, porque esta árvore, se você for ler lá, ela é uma árvore que dá saúde às nações. Essa árvore ela vai agir aonde? Quando? No milênio. As folhas serão poderosas para curar as pessoas que ficavam enfermas. No milênio.